Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Hoje, segunda-feira, tardezinha, 17h34, 1 hora menos de Brasília. Os jovens perguntam, respostas práticas. Eu vou comentar, quem sabe fale algo sobre a sua vida que possa te ajudar. Se inscreva no canal, curta o vídeo, vem comigo. Eu sou Melissa, sou autista, superdotada, sou cristã, uma pensadora, sou mãe solo. Olha, é a 7ª mensagem. E a pergunta é uma pergunta, ó. Estou pronto para sair de casa? Daí aparece uma cama, uma caixa, algumas roupas dobradas masculinas, um homem olhando pro lado assim, como se fosse um olhar meio perdido. Na verdade, ele já se decidiu. Ele está arrumando as coisas dele. Pronto a sair de casa. Enfim, a fazer uma mudança. Ó. Muito antes de estar pronto para sair de casa, você talvez comece a sentir vontade de ser independente. Isso é normal. Afinal, conforme considerado no capítulo 3, originalmente a vontade de Deus era que eles deixassem os pais para formar a própria família. Gênesis 2, 23, 24. Marcos 10, 7, 8. Mas como você vai saber se está realmente pronto para sair de casa? Analise 3 perguntas importantes que você precisa responder. Antes de eu ler as perguntas, eu gosto muito de deixar a mensagem solta. Eu não sei o que eu vou falar aqui, não preparo nada, a não ser quando aquelas shorts de fé que eu tenho feito das letras e das cores, às vezes eu gosto, né, de marcar, mas raramente vocês veem. Então, se as coisas que eu falar aqui, que são inspiradas na hora, então eu não sei porque eu tô falando, não sei para quem eu estou falando. E é assim que eu gosto de fazer, tá? Você precisa fazer uma mudança na sua vida. E você sente que está pronto. Ó, eu sinto assim como se esse ponto de interrogação não tivesse necessidade. A caixa está aqui, pronta, aberta para você colocar as suas coisas. As roupas estão dobradas já fora do guarda-roupa. A sua mão já está se movendo para isso, mas você para e você coloca o ponto de interrogação onde não há. Na verdade, a frase correta aqui é: estou pronto. Estou pronto para sair de casa. Mas é que o ser humano, ele é medroso, né? Ele não é corajoso. Ele é o mais inteligente, mas não o mais corajoso, né? Tem medo de tudo. Então tem alguma coisa, isso não quer dizer exatamente sair de casa. Isso não quer dizer exatamente
se casar. Isso pode ser que você já é casado, casada, e essa mudança pode ser estou pronto ou estamos prontos para ter um filho. Estamos prontos. Ou essa mudança pode ser estou pronto para ter a minha própria empresa, estou pronto para isso. Enfim. Mais uma grande mudança. Não é pequena, não é coisa pequena, coisa grande, né? Não é uma reforma na casa, é sei lá, é uma nova casa, é uma coisa muito grande. É uma coisa tão grande, por isso que se compara ao casamento, né? Que ele traz o que? Gênesis, até vou abrir, 2, 23 e 24. Olha lá. Agora sim, então o homem disse, agora sim, esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher e os dois se tornam uma só pessoa. Então não é uma coisa pequena. Isso não quer dizer que é em nível financeiro, entendeu? Porque isso aqui é muito espiritual, essa união. É muito, aqui. Pode ser que, você decidiu se batizar. É uma grande mudança, assim, sabe? Daquelas que marcam a vida de alguém para sempre. E que não dá para retroceder. É isso, por isso que gera tanto medo. Porque marca. É semelhante é como se fosse um batismo. Agora as perguntas. Por que quero sair de casa? É a primeira. Por quê? Por que eu quero ter um filho? Por que eu e o meu esposo, eu e a minha esposa queremos ter esse filho? Ou porque eu e o meu noivo, eu e minha noiva queremos nos casar? Por que eu quero ter meu próprio negócio? Por que eu quero fazer? Por que eu quero me batizar? Por que eu quero, sabe, essa mudança que marca para sempre? Por que as pessoas decidem essas coisas? Já se perguntou? Que as pessoas fazem essas coisas. Isso aí que você quer fazer, as pessoas fazem essas coisas. Por que as pessoas fazem essas coisas? Né? Que estranho, né? Essa coisa que você tem tanto medo, as pessoas fazem muito. Por que será que elas fazem, né? Talvez você fique perguntando, nossa, por que as pessoas fazem isso? Nem sei. Não sei também por que elas fazem. Mas elas fazem. Né? Deve ser bom. Deve ser importante, né? Sabe aquela coisa? Eu tô vendo uma montanha russa. Nossa, aí é uma coisa que eu não entendo, sinceramente. Eu passo e vejo, sabe aquela fila lotada aquela montanha russa que tem, eu já fui em parque, que tem, como chama? Spinner? Eu não lembro exatamente o nome, que tem aquelas voltas. Meu Deus, e tem aquelas voltas e voltas. E as pessoas naquela fila, passar horas na fila para ir naquela montanha russa, nem eu não vou. E aí você olha para
para isso, talvez, e você pensa assim, meu Deus, as pessoas estão fazendo fila para ir nessa montanha-russa, nem eu não vou. Meu Deus, tem que ter muito estômago para isso. Ou deve ser bom, porque elas gostam, mas eu não gosto disso. Mas você já tá com as coisas dobradinhas, sabe? As roupinhas dobradinhas para fazer isso, para entrar nisso. Ó, quer ver que ele fala? Dê uma olhada na lista a seguir. Numere suas razões para sair de casa em ordem de importância. Aqui ele fala, fugir dos problemas em casa. Acho que não é uma boa ideia, mas às vezes, né, a pessoa, ó, fugir dos problemas em casa. Então, você quer sair, sei lá, você tá tomando essa decisão porque, por exemplo, né, ter seu próprio negócio, porque você acha que trabalhar para os outros tem uns problemas que você tendo seu próprio negócio você não vai ter. Não sei. Ter mais liberdade. Talvez entrar nisso te faça sentir que você tem mais. Ó, liberdade depende, liberdade para quê? Quando você tem o seu próprio negócio, tá até no direito, né? O dono do negócio, ele assume o risco do negócio. Então, você tem mais liberdade de decidir, mas o risco do negócio é seu. Então, depende, tem um pró e um contra. Você trabalhar para os outros, você não tem muita liberdade, né? A não ser a liberdade que alguém te der, falar, ó, você pode decidir conforme você vai crescendo na empresa, né? Agora, também se der ruim, não é problema seu, né? A não ser que você pode ficar desempregada, mas o risco do negócio é do dono do negócio. E muitas pessoas não querem se batizar, não vão à frente, erguem a mão, eu quero aceitar Jesus, porque tem medo de perder a liberdade, né? Porque sabe que tem os pecados preferidos. Então, essa decisão talvez não tenha a ver com liberdade. Só que assim, Jesus traz a verdadeira liberdade, né? Que é a liberdade do quê? Da alma. Porque a gente não pode pensar na vida como se a gente fosse viver 100 anos. A gente não sabe nem se vai viver amanhã, nem se vai viver mais 1 hora, nem mais 1 minuto enquanto estou gravando isso aqui. Então, a gente tem que pensar que eu quero não só a liberdade do meu corpo, eu quero a liberdade da minha alma, do meu espírito, entendeu? Eu quero ter domínio sobre isso, depois que eu não tiver mais domínio sobre o meu corpo. Porque aquele detestável lá, sabe? Não vai achando ele não, né? Que ele pode me comprar de alguma forma, porque eu bem sei o que ele quer fazer com a minha alma. Ixi. Qualquer tipo de violência que haja na Terra não é semelhante com o que ele pode fazer com você. Não é semelhante. E outra, sem prazo para terminar, o que é pior, né? Então, agora o casamento. O casamento, muita gente fala que é prisão. E o casamento, ele se assemelha bastante também com essa fila para essa montanha-russa, né? Eu não posso mesmo dizer para você que está assistindo aqui por que as pessoas se casam, sendo que
Eu nunca me casei, então eu não posso ser hipócrita. Mas essas coisas que marcam a vida da gente, mas eu já tive uma filha, então eu acho que o casamento é bem semelhante com ter um filho, eu acredito, não sei, eu deduzo. Porque implica em um amor que eu imagino que tem que ser maior do que o gostar, né? Pelo risco que é, né? Você se comprometer com alguém, você se entregar a alguém, você ter um monte de deveres para com alguém, você querer passar o resto da sua vida com alguém. Então, por isso que eu acho que... Porque ter um filho é isso. É dever, né? Você tem que cuidar, você tem que se esforçar, você tem que estar perdoando o tempo inteiro. Eu acho que casamento é semelhante e vai além, né? É o vínculo mais profundo ainda do que na Bíblia fala, né? É maior do que a morte o casamento. É semelhante à morte. É muito profundo o vínculo do casamento. É maior do que ter um filho, porque o filho vai embora, né? Ele cresce e ele vai formar a família dele, né? O que fica é o casal, né? O marido e a mulher, o pai e a mãe. Ter mais liberdade. Eu acho que eu acho que eu não sei, eu acho que eu teria que ir na fila das pessoas que estão para se casar, estão para entrar numa montanha-russa e perguntar um por um. Tipo, casal a casal, par a par, por que vocês estão nessa fila? Eu acho que é inexplicável, eu acho que ninguém consegue explicar, entendeu? Ah, por que você teve um filho? Por que você ama seu filho? Por que você ama sua mulher? Por que você ama... Por que essa pessoa é única para você? Eu acho que não dá. Eu acho que não é racional. Eu acho também que isso que fala lá em Gênesis, do Adão e Eva, da criação de Eva, do casamento, é algo que Deus colocou dentro de nós e a gente nunca vai conseguir explicar. Por quê? Por que amar uma pessoa só? Por que se comprometer? Eu acho que o amor, ele não é assim, ele não é da razão, ele, por mais que sim, né, a gente tenha motivos e consiga colocar no papel, ela é assim, ela é assado, ele é assim, ele é assado, ela faz isso por mim, ele faz isso por mim, mas em muitos momentos você vai ver, ó, ele faz assim, dói, ele faz assim, me frustra, ele não faz isso, ele não faz aquilo, ela não faz isso, ela não faz aquilo, ela é assim, me irrita, ela... E o amor, ele só aumenta. Não faz sentido, a conta não bate, sabe? A conta, ela nunca vai fechar. Quando eu escuto o testemunho das pessoas, quando elas querem, elas sonham fazer algo, e elas dizem assim, olha, eu não sei como eu consegui fazer isso, a conta não bate, a conta não fecha. Não pode ter sido do nada, entendeu? Não sei como, não tinha como, né? Às vezes quando a pessoa tinha um sonho, aí
ele ficava desempregado, ou ela, sabe? As setas começavam a vir, as coisas ruins começavam a acontecer. E mesmo assim, aparecia o dinheiro, aparecia a oportunidade. E as pessoas sempre falam, as contas não batem, eu não sei. Não bate a dificuldade com com o dinheiro que a gente tinha, sabe? Eu não sei como nós conseguimos. Eu acho que muitas coisas, como por exemplo, porque você tem dom para certa coisa, você não vai conseguir explicar. Você não vai conseguir explicar, talvez, as melhores coisas da sua vida, sabe? As coisas que mais vão marcar a sua vida. Então, eu acho, por mais que a gente tente buscar uma resposta racional, a gente não vai encontrar. Você quer fugir dos problemas, você quer ter mais liberdade, você quer ser mais respeitado pelos colegas depois disso, você quer ajudar um amigo que precisa dividir o aluguel, você quer fazer trabalho voluntário em outro lugar, quer ganhar experiência, não quer dar despesas para seus pais ou outra. Não deixe que os outros o influenciem a tomar uma decisão precipitada. Provérbios 29:20. Não basta ter motivos válidos para sair de casa, você vai precisar saber cuidar de si mesmo, o que nos leva à segunda pergunta. Não seja precipitado, ore. O motivo de você querer sair de casa pode determinar se você será feliz quando fizer isso. Não só sair, né? Como eu disse, pode ser outro tipo de decisão que implica numa grande mudança. Estou preparado? A primeira é por que você quer fazer essa mudança. A segunda é estou preparado? Sair de casa é como fazer uma trilha na floresta. Você se aventuraria a fazer isso sem saber armar uma barraca, acender uma fogueira, preparar comida ou ler um mapa? Provavelmente não, mas muitos jovens vão morar sozinhos sem saber direito como cuidar de uma casa. Minha mãe, quando casou com meu pai, eu tô lembrando agora que ela me disse que ela não sabia nem fazer arroz. Ela falava que fazia arroz igual de japonês, né? Meu pai acho que gostava, grudento. Pior que gostava. E deu certo. Eu não sei. Eu acho que a gente até tenta adivinhar o que faz dar certo. Eu acho que é o companheirismo. Olhando assim para os meus pais, eles eram completamente diferentes. Mas eles eram muito companheiros. Muito. Eles nunca se separaram assim. Meu pai pousou um dia fora de casa só numa briga que eles tiveram. Mas só. Brigando ou não brigando, estando bravo um com o outro, eles nunca dormiram. Meu pai nunca dormiu no sofá, minha mãe sempre falou isso. Seu pai nunca dormiu no sofá, mesmo que eu estivesse brava. A gente nunca dormiu brigado. Então, eu acho que foi isso que segurou o casamento. Não é que eles não tivessem. Aliás, eu acho que esse é o segredo, né? É uma coisa que eu uso muito com a minha filha, né? Por mais que a gente, às vezes fico brava com ela,
a gente logo se abraça, a gente logo se perdoa, a gente ora junto, né? Às vezes as pessoas elas podem parecer muito preparadas para algo, mas a falta de pureza no coração, né? Que é a abertura, essa abertura para amar o outro ou para se amar, se de repente você resolve colocar em prática aí os seus dons de abrir um negócio, se você não tiver paciência consigo mesmo, entender, sabe, a ser resiliente, você também não vai conseguir, né? Às vezes as pessoas elas são muito preparadas, mas esse preparo delas é justamente, sabe, o que impede dessas grandes mudanças. Porque as pessoas se tornam muito arrogantes, entendeu? E elas mesmas colocam travas na vida delas. Aqui fala sobre administrar o dinheiro. Porque quando você pensa em dar um grande passo, você tem que pensar como será a administração do seu dinheiro. Pense, ore sobre isso. Aqui pode ser, aqui ele fala, ó, sair de casa é como fazer uma trilha na floresta. Você precisa aprender a cuidar de si mesmo antes de começar. Se é uma empresa, um novo negócio, você vai ter que cuidar de você e dos empregados. E da empresa em si, da imagem, nome da... Enfim, gera trabalho, gera preocupação, esforço, gasto, né? Se é uma família, você vai ter que aprender não só a cuidar de você, como a cuidar dos outros, né? Enfim, da esposa, dos filhos que virão. E uma das maneiras, quando... Enfim, eu não sou casada, eu não sei, mas eu tenho uma filha, então a gente é uma família, né? E eu percebo assim, que uma das cobranças que vem quando a gente tem uma família, tem alguém que precisa da gente, gera essa cobrança interna de eu preciso estar bem, eu preciso ser forte, eu preciso estar alegre, eu preciso estar sorrindo, eu preciso ser feliz para que... Como que é uma frase que eu vi? O seu filho merece uma mãe feliz, então se cuide, né? Ou o seu filho merece um pai feliz, então se cuide. Então comecei a me preocupar mais com a minha saúde, com o meu bem-estar também, que eu preciso buscar também a minha felicidade para que ela veja em mim, né? Porque a criança, ela não vai muito pelo que a gente fala, mas pelo que a gente faz, né? E quando você é solteira, né? E é uma coisa que eu sempre gostava de falar para minha mãe, né? Eu falava assim, mas eu não tenho filho, então tipo assim, tô nem aí, né? Eu não tenho alguém que precisa de mim. E esse eu não tenho filho era uma frase tipo assim, que me, como é que fala? Que me dava essa sensação de liberdade. Até que Deus me deu um filho, uma filha, né? E aí isso gera uma cobrança. Muitas cobranças na mente da gente, sabe? De eu vigiar o meu comportamento. Como é que eu vou me relacionar a partir de então?
se eu tiver um relacionamento amoroso. É diferente. Agora eu tenho uma filha que me observa. Antes eu não tinha. Como é que eu me comporto diante das situações? Como é que eu estou agindo? Ela até me aproximou de Deus muito, muito, muito. Então, nossa, dá um giro 360 graus na sua cabeça. Quando você tem um filho, pelo menos. Não sei quando você casa, né? Essa experiência eu não posso dizer. Mas quando você tem um filho, tudo você pensa, meu Deus, eu vou estar influenciando. Eu vou estar influenciando, eu vou estar influenciando. Eu preciso ser forte, eu preciso ser, sabe, assim, porque muda tudo. E, enfim. A gente se cobra. Eu vejo, né, que eu reafirmei as minhas expectativas de criança que eu tinha, minhas expectativas da criança que eu era e que tinha algumas determinações ali com Deus, que Deus falava comigo quando era criança, eu quero que você faça isso, e ele falava comigo quando era criança. Só que conforme eu cresci, eu me vi diante de ou as pessoas gostam de mim, ou eu agrado Deus. Então eu fui agradando as pessoas e desgostando Deus. Porque eu queria muito ser amada. E é o que todo mundo quer, né? Só que no final que eu não fui amada. Porque desgostando Deus, a gente nunca é amado. Aqui fala, você vai ter que se preocupar em cuidar das tarefas domésticas. Sim, isso talvez gere alguns deveres, né? Relacionamentos. Isso pode ser que mude os seus relacionamentos, né? Aqui pergunta se você se dá bem com as pessoas, com seus pais, com seus irmãos, com seus amigos. Como é que vai ser essa mudança? Se você anunciar para todo mundo, estou largando isso aqui e vou entrar nisso aqui, como é que as pessoas vão reagir? Será que vão te aceitar? Não sei se você pensa nisso. Ou se você anunciar, eu vou me casar, como é que as pessoas, né, vão reagir? Ou se você anunciar, vamos ter um filho. Enfim, não sei como é que essa mudança vai chegar, né? Ou como é que vai ficar o mapa dos seus relacionamentos, talvez, né, haja essa preocupação. Como é que vai ficar? Como é que eu vou colocar essa pessoa dentro da minha família, das minhas amizades agora? Ou talvez quando eu fizer essa mudança, sei lá, essa mudança de trabalho, sabe que é uma mudança que às vezes muita gente não faz, é se assumir como eu, por exemplo. Eu logo me assumi, já vim, quando eu descobri, né? Logo assim, né? Logo que eu soube, demorou quase uma vida inteira, né? Que eu sou autista superdotada. E muita gente tem o diagnóstico e guarda porque as pessoas não vão aceitar. Enfim, isso vai gerar mudança nos seus relacionamentos, né? Rotina espiritual.
Alguns saem de casa só para fugir da rotina religiosa da família. Outros saem decididos a manter um bom programa de estudo da Bíblia e de adoração, mas logo acabam desenvolvendo maus hábitos. Então, quando você fizer essa mudança, como é que você vai fazer? Você vai levar com você seus maus hábitos ou vai adquirir, já tá se policiando para isso? Sei lá, de repente você vai entrar no casamento, quer ver? Assiste lá. Já falei 1 milhão de vezes, né? Prova de fogo. Eu fico pensando, agora me veio esse homem, o Caleb, né? O bombeiro. Ele namorando aquela mulher. Será que ele já era viciado em pornografia, né? Que esse era o problema dele. Imagina que ele tivesse feito toda a reprogramação dele, espiritual, com Deus, lido aquele livro dos 40 dias, se você é noivo, leia, ou noiva, para que você expurgue de você esses maus hábitos, para você não ter que vivenciar aquela situação, daquela briga, daquela... nós vamos nos divorciar lá no futuro, entendeu? Para evitar essa situação. Se ele tivesse feito isso antes, nossa, seria muito... Aliás, eu acho que as coisas elas só não são mais fáceis em relação a tudo, ao mundo, à fome, violência, tudo, porque as pessoas não querem. É um pouco, tipo, as pessoas ficam um pouco folgadas, entendeu? É claro que eu sei que muitas vezes as pessoas não conseguem emagrecer ou não conseguem perdoar porque é difícil, às vezes, né? Às vezes é a idade, mas tem muitas pessoas porque elas realmente não se esforçam de serem melhores, entendeu? Então precisa, sabe, se esforçar para ser melhor. E pensar nisso. Seja na empresa, orar pela sua empresa, orar por essa mudança, né? Orar. Quando eu descobri que eu estava grávida, eu queria muito fazer terapia, só que eu não tinha condições financeiras, né? E aí, eu acho que eu não lembro se eu comentei com alguém, mas eu ficava pensando nisso, falando com Deus, né? E aí surgiu uma oportunidade, alguém mandou mensagem, vai ter tal lugar, acho que era Gestalt, vai ter uma entrevista para as pessoas poderem pagar taxa social, eles estão fazendo. Eu falei, eu vou. Nossa, sabe quando você está esperando uma resposta? Daí eu fui e fiz a entrevista, nossa, um atendimento maravilhoso. E aí eu fiz a terapia, porque eu falei, eu quero ser uma mãe melhor. As minhas emoções não estão boas. Enfim, eu estava vivendo a gestação completamente sozinha. E eu precisava ainda lidar com coisas que aconteceram antes da gestação, alguns anos antes, né? E que me traumatizaram muito. Fora a gestação, eu tinha problemas ainda. E aí ia ter toda uma gestação e aí eu comecei, e nem foi bem no início da gestação, mas assim que deu já... Nossa, meu Deus, eu tenho muita gratidão por essa resposta de Deus, que Ele me preparou realmente. Porque quando você quer algo e você quer se preparar, você tem um bom coração, né? E é o que eu tinha falado com Deus. Deus, o Senhor sabe, né? Minhas condições nenhuma, não tenho, mas o meu coração me entrega para essa gestação.
tudo de melhor, todo o amor que a minha filha precisar, pode tirar de mim, tudo que ela precisar. Eu não tenho dinheiro, não tenho, sabe, não tinha nada, mas eu tenho a minha completa entrega para isso. E o Senhor, ele foi sustentando, porque para Deus isso é o que mais importa, é a entrega, é a, sabe, a rendição, o coração puro. É isso que importa para Deus. E muitas vezes, né? Por que às vezes algumas pessoas despreparadas vão conseguir fazer funcionar alguma coisa, uma carreira, um casamento, vão ser melhores pais do que outros que às vezes podem ter muito estudo, muito preparo, às vezes até podem ser melhores amigos, enfim, por causa desse coração puro, entendeu? Dessa entrega. E Deus, eu acredito que Deus ele gosta muito disso, né? Então, essa 7ª mensagem encerra por aqui sobre estar pronto para fazer uma grande mudança em sua vida. É isso. Isso não quer dizer que a sua resposta é sim. Não, isso não quer dizer nada. Entendeu? Isso quer dizer apenas que você deve orar e se preparar tanto para o sim quanto para o não. Porque o não fazer nada também é uma decisão, né? E se não for agora, que Deus prepare o momento certo para que você decida isso. Agora, pense assim, que não seja pelos outros a sua decisão de sim ou de não, que seja pela vontade de Deus e a sua, entendeu? Que não seja por um sentimento baixo, não vou fazer isso porque eu tenho medo. Medo, eu acho que é um sentimento baixo, eu considero, entendeu? Se eu fosse por medo, muitas mulheres não tiveram seus filhos, né, por medo. Diante das condições que eu estava, não teria tido minha filha. Mas o amor lança fora todo medo, né? Então lance fora todo medo. Só diga não. Se você não tem amor por isso, não comece, sabe, o seu próprio negócio, não se case, não tenha filho, se você não sente amor por isso. Aí não faça. Não faça. Porque essas grandes mudanças, a mensagem que fala hoje, é sobre algo que vai exigir entrega total sua. Né? Por isso que a partir do momento que você decide, você sabe que Deus vai enviar ajuda para você, né? Você decide, você se abre, assim como eu, né? Disse, e Ele envia ajuda. Todo tipo de ajuda que você precisar, se é algo que, sabe? Que principalmente referente a vidas, né? Com certeza Deus está do teu lado, pode ter certeza. Ele está nisso. Tchau. Deus abençoe vocês.